Se você gosta de jardins, você provavelmente já ouviu falar de que o nutriente que mais as plantas precisam, na realidade, o nutriente que as plantas precisam de maior quantidade é o nitrogênio. Só que você provavelmente não sabe para que a planta precisa de tanto nitrogênio assim, quais são as melhores fontes e principalmente como é que a gente sabe se a planta está realmente precisando de nitrogênio. Não adianta a gente aplicar aquilo lá que a planta não está precisando. Não é diferente a necessidade de nitrogênio das plantas na agricultura e também no jardim. É basicamente a mesma necessidade. É estranho a gente dizer que nitrogênio a gente precisa colocar bastante na forma de adubo, porque nitrogênio faz parte da atmosfera, faz parte do ar que a gente respira. Aliás, quase 80% do ar que a gente respira é composto por nitrogênio. Só que o problema é que se tem nitrogênio no ar, então por que as plantas não simplesmente pegam esse nitrogênio do ar e a gente tem que ficar colocando nitrogênio nelas? É por um simples fato, porque a grande maioria das plantas não consegue usar aquele nutriente que está presente no ar. Ele está numa forma que a planta não consegue absorver, infelizmente. Raras são aquelas plantas que conseguem absorver. A maioria dessas daí são plantas chamadas leguminosas. Essas plantas aí acabam se associando com algumas bactérias em um processo um pouco complexo que se chama fixação biológica de nitrogênio. Existem vários jeitos da gente colocar nitrogênio nas plantas. Existem os adubos químicos e os adubos orgânicos. Qual que é a diferença, basicamente, entre esses dois tipos de adubo? É basicamente que quando a gente está falando de adubo químico, a gente está falando de um adubo que foi produzido tirando o nitrogênio que a gente já tem no ar de uma forma, digamos, artificial, para poder aprisionar esse nitrogênio em uma determinada substância que a planta consegue absorver. Para os jardins, normalmente a forma mais utilizada é na forma de ureia, só que existem também outras formas que a agricultura utiliza. Mesmo que a gente não esteja aplicando diretamente ureia, geralmente o nitrogênio está em outros compostos presentes lá naquelas formulações NPK que vocês já devem conhecer. O problema dos adubos químicos é que esses adubos eles se dissolvem muito fácil na água, o que parece bom, porque a planta consegue absorver só quando está dissolvido na água. Só que não é tão bom assim quando se dissolve rápido demais, porque esse nitrogênio pode simplesmente ir embora com uma chuva muito forte. Outro problema também é que o nitrogênio também ele pode acabar evaporando, voltando para a atmosfera e voltando para o ar que a gente respira de alguma forma, o que é claro, não é prejudicial, só que você perde o nitrogênio que você aplicou lá. Então, o nitrogênio, quando a gente está colocando na forma de adubo químico, a gente não pode simplesmente jogar um monte de adubo lá e esperar que a planta vá pegando aos poucos aquilo lá. Ou ela pega tudo naquela hora, ou então ela acaba não pegando depois. Então, a gente tem que ir parcelando, a gente tem que dividir a aplicação em várias aplicaçõezinhas aí em épocas diferentes, o que, claro, acaba dando um pouquinho mais de trabalho, né? Já os adubos orgânicos, eles são basicamente os resíduos que a gente está utilizando como adubos. São os resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos podem ser de origem vegetal, então podem ser restos de poda, restos de alimentos, ou então eles podem ser de origem animal, ou animais em decomposição, ou insetos, mas também ele pode ser feito de fezes de animais, que nem o caso do esterco, ou urina animal misturada a isso, que tem bastante nitrogênio também, por mais que possa parecer estranho, tem bastante nitrogênio. No jardim, geralmente a gente acaba usando aqueles compostos prontos, ou são os compostos tidos por compostagem, que também tendem a ter bastante nitrogênio, ou então a gente tende a aplicar alguns outros compostos que a gente compra, ou então vamos ver, humus de minhoca, ou a gente acaba usando torta de mamona. Esses daí são componentes ricos em nitrogênio em geral que a gente acaba aplicando. A diferença do adubo orgânico em relação ao adubo mineral, o adubo químico, é que o adubo orgânico ele vai se decompondo aos poucos. A planta ela não se decompõe tudo ao mesmo tempo. Isso é uma grande vantagem, na verdade, porque a planta ela só vai recebendo aquele nitrogênio à medida que ela vai precisando. A planta não precisa de nitrogênio tudo de uma vez.
Que nem a gente também não adianta a gente comer tudo em um dia só e não comer no outro dia, né? Então, a planta ela precisa um pouquinho a cada dia. E o composto orgânico, ele vai soltando à medida que ele vai se decompondo. Então, ele vai soltando aos pouquinhos e a planta vai absorvendo. Isso evita que esse nitrogênio se perca aí indo para o ar que a gente respira, indo para a atmosfera, ou então também indo para água pelas chuvas. Então a gente perde menos do nitrogênio que a gente aplica quando a gente coloca adubos orgânicos. Por outro lado, os adubos orgânicos eles são de uma liberação mais lenta, então eles demoram mais para a planta responder quando a gente aplica um adubo orgânico do que quando a gente aplica um adubo químico. O adubo químico a gente tacou lá, a planta já consegue usar, então a resposta da planta é rápida. O nitrogênio ele é importantíssimo para a planta porque ele faz parte de praticamente toda a estrutura da planta. A maior parte da planta, na realidade, é de carbono, só que o segundo elemento é o nitrogênio. O nitrogênio, então, ele é usado para compor proteínas, aminoácidos e também para compor partes das células. Inclusive, ele faz parte do DNA da planta. O DNA, talvez você já saiba como é que ele funciona, mas o DNA basicamente é quem vai comandar a formação de novas células. Então, se você não tem DNA, não vai crescer nada na sua planta. Então, basicamente, o nitrogênio ele vai determinar se a planta vai crescer ou não. E sem nitrogênio, nem a clorofila é formada em quantidade suficiente, fazendo com que a planta nem consiga fazer fotossíntese, logo sem chance dela crescer. Por mais que esteja dizendo que o nitrogênio ele é o elemento que a planta precisa de em maior quantidade, eu não estou dizendo que ele é o nutriente mais importante. Né? Na realidade, importância, todos os nutrientes têm mais ou menos a mesma importância, porque se faltar um nutriente, a planta já não vai conseguir crescer. Então, tem vários nutrientes. Tem o nitrogênio, fósforo, potássio, que fazem parte daquele NPK. Esses daí que são os que a gente precisa em maior quantidade na planta. Só que também tem outros nutrientes que a gente precisa em menor quantidade. Tem enxofre, molibdênio, cobalto, manganês, ferro. E tem vários outros elementos que a planta precisa também, só que em menores quantidades. Também é importante eu estar ressaltando aqui que não adianta você tacar um monte de nitrogênio achando que o nitrogênio faz milagre. Olha, se fosse tão fácil assim, eu estava feliz. Não adianta você simplesmente tacar um monte de nitrogênio, porque você pode acabar, ao invés de ajudar a planta, você pode detonar com a sua planta, você pode acabar matando ela. Agora vem uma daquelas perguntas que dificilmente são respondidas. Como é que a gente sabe se a gente precisa aplicar nitrogênio ou não? Basicamente, como o nitrogênio faz parte de vários elementos da planta que determinam se ela vai conseguir crescer ou não, se a planta tiver com um crescimento travado, podem ser diversos fatores, vários nutrientes que estão travando o crescimento dela. Mas se as folhas começarem a ficar cada vez menorzinhas em relação às folhas mais antigas, então provavelmente esse é um indicativo de que o nitrogênio não está muito bom. Só que além desse sintoma, tem um outro sintoma que é mais forte. As folhas mais antigas, à medida que as folhas novas vão crescendo, elas vão crescendo meio pálidas, as folhas novas, só que as folhas antigas vão ficando cada vez mais amareladas. Essas folhas amareladas antigas, da parte mais baixa da planta, eles são o principal sintoma dessa deficiência de nitrogênio. Tipos de solo. Dividir o solo em 3 partes: físico, químico e biológico. Físico refere-se à granulometria e à textura do solo. Químico refere-se aos nutrientes e o pH do solo. E biológico refere-se à vida propriamente dita do solo, como minhocas, bactérias, insetos e ácaros. Para saber se seu solo é arenoso ou argiloso, eu vou ensinar você a fazer um teste que te dará um resultado preciso. Você vai precisar de uma garrafa PET branca, transparente, terra do seu canteiro e água. Vocês vão pegar essa terra aqui, ó, e vão usar como amostra para fazer a análise do solo de vocês. Vocês vão colocar na garrafa PET, mais ou menos quase a metade de uma garrafa PET. Bom pessoal, depois de vocês colocarem quase meia garrafa de terra,
vocês completam o restante de água. Depois de você agitar bastante, você deixa essa mistura descansar por 2 horas. Esse tempo é necessário para que a argila, a areia assente, para você ver qual que é a porcentagem de cada elemento que você tem aí na sua horta. Agora eu vou explicar para vocês como interpretar esses dados. Esta parte de baixo, mais escura, é areia. Um pouco mais acima, entre a água e a areia, é argila. Aqui na parte de cima, temos a água. E logo aqui em cima, olha só, é a matéria orgânica não decomposta. Se aqui embaixo tiver mais ou menos 70% de areia e 15% de argila, seu solo é arenoso. Se for o contrário e tiver 70% argila e 15% areia, ele é argiloso. Aqui em cima a matéria orgânica deve somar mais ou menos 15% para você ter um solo aí bem suprido com matéria orgânica. Se ficar menos disso, significa que o solo está deficiente em termos de matéria orgânica. Aí você tem que aplicar aí o seu composto orgânico aí da maneira como você faz aí. Então, aqui embaixo na foto, como vocês podem ver, na parte de baixo ficou areia, na parte de cima argila. Aqui tem uma pequena camada de pó de terra que é dividir entre arenoso e argiloso. Aqui tem mais ou menos 70% areia e mais ou menos 15% argila. O que nos dá um resultado que o nosso solo é arenoso. Aqui em cima tem a matéria orgânica não decomposta, que corresponde mais ou menos a 10%. Vai aprender como transformar isso daqui em terra vegetal. Isso daqui é barro, gente. E o que você precisa fazer? Pegue um pouco de barro, dá uma peneirada porque o barro tem muita pedrinha. Em seguida, você peneirou, coloca um pouco de areola, aquela areia de construção, porque o barro ele é uma terra que compacta. Quando você tem uma terra que compacta muito, a tendência é a planta não produzir suas raízes, porque não vai permitir, a planta não vai desenvolver. Então coloca um pouco de areola para deixar a terra bem airada. O que a gente vai precisar? Como essa terra aqui, ela é pobre em nutrientes, você vai precisar de 3 coisas. Vamos lá. Esterco de boi ou humus de minhoca, que contém o nitrogênio. Vamos precisar da farinha de osso, que contém o fósforo. E um pouco de casca de batata seca, que contém o potássio. Esses 3 elementos aqui formam o NPK, a estrutura de todas as plantas. Isso mesmo. Mas como eu também sei que essa terra pode estar ácida, e como eu sei que também a farinha de ossos ajuda a neutralizar a acidez, eu vou colocar um pouquinho de casca de ovos. Qual é a proporção? 50% de esterco e 50% barro. A mesma proporção de barro vai ser de esterco. Esse daqui a gente vai colocar por fora, um pouco de cada. Eu coloquei, pessoal, 100 gramas, uma colher de sopa de farinha de ossos. Isso mesmo, gente. Agora o que a gente vai fazer? Acrescentar os nutrientes de boi. Se você tiver humus de minhoca, melhor ainda. E você também pode colocar, gente, esterco de aves. Pronto, a gente mexe. Você vê que a cor já vai mudando. A gente já vai transformando isso daqui em uma terra boa. Ó, já vai perdendo a aparência de barro. Isso aqui. A gente vai colocar um pouquinho, ó. Isso daqui. Como eu já testei, essa terra aqui, ela tá cheia de nutrientes agora. Acrescentei agora um pouco de casca de ovos. Aqui, ó, vocês veem um pontinho branco aqui. São as cascas de ovos. Pessoal, aqui tá a terra e aqui tá esse vaso. A mesma terra, tudo aqui. Olha como é que ficou. A selga em vaso. Aqui, ó. A mesma coisa que tá aqui dentro. Se eu colocasse somente o barro, jamais eu teria esse resultado. Eu sempre indico um adubo orgânico que eu amo, que é o Bokashi. Adubo japa, muito bom.
Eu uso nas minhas plantas uma vez a cada 2, 3 meses. No dia a dia, eu aproveito o que sobra da cozinha, o que o passarinho não comeu, o jiló que apodreceu, a borra de café, para fazer este que é o adubo do dia a dia. Essa forma de adubar chama adubação laminar, é muito chique. Por quê? Porque a gente coloca numa lâmina superficial o adubo que vai sendo pouco a pouco absorvido pelo solo, porque planta não come isso. Quem come isso são os bichinhos do solo. A planta não come espinha de uva, a planta não come casca de manga, a planta não come florzinha seca de orquídea. A planta não come nada disso. A planta vai comer os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, que os bichinhos do solo vão decompor para ela. Como que a gente acelera esse processo? Colocando umidade e uma carga enorme de nutrientes para os bichinhos se desenvolverem mais depressa, comerem, absorverem isso, liberarem para o solo e aí a planta conseguir puxar, entendeu? Tem que pôr a água do arroz que ficou de molho, se tiver bota. A questão é que você vai tentar bater, truque, você vai tentar bater com o mínimo possível de água, combinado? Na natureza não existe sobra. Os circuitos na natureza, os ciclos são fechados. Então, a batata doce, a mandioquinha ou qualquer outra sobra que estragou, não se perde. Não virou comida para você, mas vai virar comida para os bichinhos do solo e depois comida para sua planta. Fizemos chá de erva doce aqui que a gente toma quase todo dia. O whey, o que sobrou, vem pra cá. Tudo que tiver origem vegetal pode pôr sem medo. Alimento processado, o que é alimento processado? É o arroz que você temperou, colocou óleo e tudo mais. Se decompõe? Se decompõe. A questão só é que pode atrair mosquinhas, pode atrair mais bichinhos. Queijo, leite, carnes. Se decompõe? Se decompõe. Tudo isso que tinha origem orgânica, era de um organismo, um bicho ou uma planta, se decompõe. Os ossos dos bichos se decompõem, o sangue do bicho se decompõe, as vísceras, tudo se decompõe. A questão só é que pode ser que você atraia decompositores que você não quer. Rato, barata, mosca varejeira e coisas assim, entendeu? Então é por isso que a gente foge dos alimentos processados, que vão atrair moscas, e principalmente de alimentos de origem animal, que podem atrair ratos e baratas, combinado? De bato esta papa, vira uma papa grossa, um coquetel de nutrientes para os bichinhos do solo. Passo, eu ponho o mínimo possível de água, aqui só pus água para limpar o liquidificador. Por que o mínimo possível de água? Porque depois que eu coloquei nas plantas, eu vou regar de novo, para ajudar a penetrar no solo. E aí eu tento não diluir muito esses nutrientes. Vou bater. Colocou a adubação laminar, rega abundantemente em seguida. De quanto em quanto tempo? Quantas vezes você quiser. Essa é uma das coisas do mundo das plantas. Não tem receita de bolo. Como a gente nem sempre come em casa, encheu a vasilhinha, a gente bate.
Se tá ficando muito cheio, a gente põe mais comida. Se tá ficando mais vazio, a gente dá um tempo para até encher a vasilhinha de novo. Se alguém já faz minhocário ou compostagem, a principal diferença é que esse é um adubo cru. Ele precisa ser processado no solo. O composto que sai da composteira ou do minhocário é um adubo que as minhocas e os bichinhos já trabalharam, ele está pronto. Esse não, ele está cru. Por isso que é tão importante você regar bastante depois para o solo absorver e não esquecer das palhinhas protetoras por cima, camadinha de palha protetora. Dá para usar em vasos? Dá para usar em vasos, não esqueça, empurra a palha, põe a adubação laminar, molha bastante, devolve a palha. É bem importante que a adubação laminar não fique acessível para os mosquitinhos, senão você vai ter um monte de mosquitinho preto em volta do seu vaso. Bocashi! Se você não quer fazer essa bagunça toda que eu faço, se você prefere ter um adubo para confiar... Oi, muita gente tem falado, tanto em textos quanto em vídeos, para a gente estar colocando borra de café na terra para poder estar adubando as plantas. Mas será que isso é verdade? E será que isso aí é uma boa ou então é uma fraude, é uma mentira isso aí? Quando a gente coa o café em pó, né? Esse café mais bruto, e a gente coloca ele numa cafeteira, então coa com água quente. Quando a gente está passando com água quente na borra de café, aliás, quando a gente está passando com água quente, a gente vai tirando aqui, que sai no líquido do café, os componentes que são solúveis em água, o que não inclui os lipídios, triglicerídeos e algumas outras... uns ácidos graxos que ficam realmente presos aqui na borra de café. Esses componentes que eu falei, eles são componentes que, apesar de eles não serem puxados para o nosso café que a gente vai beber, porque eles não são solúveis em água, eles acabam sendo muito bons para as plantas. Por quê? Porque eles possuem nitrogênio. E nitrogênio é um dos nutrientes que a planta mais precisa e em maior quantidade para ela poder estar crescendo. E esses componentes, eles fazem uma parte bem importante aí na borra, porque eles correspondem a mais ou menos uns 10% do volume total. Então, uma em 10 partes dessa borra, elas são desses componentes que tem nitrogênio, que é o nutriente que dá um boom realmente no crescimento das plantas quando a gente aplica. Então, por isso que a sua planta ela tende a ter uma resposta muito boa, sim, à aplicação de nitrogênio vindo da borra de café. Junto com a borra, ainda ficam algumas coisas que são solúveis em água, então ficam aí alguns óleos essenciais que dão esse cheirinho. Na verdade, um cheirinho de café ainda, e também algumas gorduras que ficam aqui nessa borra de café, e também tem carbono aqui, que é importante para a gente estar fazendo, para estar aumentando a quantidade de matéria orgânica na terra. Esses óleos essenciais, o que eles fazem? Eles também têm um efeito que ao que tudo indica, ele tem um efeito microbiano, que eu vou explicar mais para frente aí o que isso pode trazer para sua planta. A borra de café, ela tende a ser um pouco ácida mesmo, tá? E você pode estar se perguntando, se ela é ácida, então ela não é muito boa para a terra. Mas, realmente, se ela deixasse a terra ácida, para a maioria das plantas não ia ser bom mesmo. Mas quando você aplica a borra na terra, tem alguns estudos que já indicam que, realmente, você colocou a borra na terra, só que depois de um tempo, a acidez, ela se estabiliza, então ela realmente não desequilibra o que a gente chama de pH da terra, então não precisa se preocupar muito com isso não. É só você realmente não aplicar em excesso, que nem eu vou falar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo. Existem alguns experimentos que eles têm feito, que eles estão aplicando a borra na terra e verificaram que ela tem um efeito antimicrobiano e aí ela acaba inibindo o crescimento de alguns fungos que fazem mal para as raízes e também para as plantas em geral. Então pode ser que ela tenha uma função realmente fungicida legal, só que ainda não tem estudos que dizem exatamente assim que tipo de aplicação prática que ele poderia ter de verdade. Então, como é que você pode estar usando a borra de café no jardim? Um dos principais usos é você estar colocando a borra de café numa composteira, por exemplo, para você poder estar fazendo um composto, um adubo aí final. Só que, é claro, poucas pessoas têm composteira, mas se você tiver a possibilidade de estar colocando em uma composteira, essa é a melhor opção. A borra de café, ela se dá muito bem lá, ela é uma fonte de nitrogênio que você precisa ter na composteira para que ela dê certo.
Então ela ajuda a estar mantendo o equilíbrio. É óbvio que você não deve manter uma quantidade grande demais de borra de café, porque você tem que ter um ambiente equilibrado lá dentro. Se você colocar borra de café demais, acima de 10, 20% do total de borra de café, você pode estar prejudicando aí os micro-organismos que são importantes para poder estar decompondo a matéria orgânica. Então não coloque em excesso, coloca lá uma quantidade razoável que o seu composto vai ficar realmente muito bom. E ela também se dá muito bem com minhocas, desde que não em excesso. Se você colocar muita borra de café, você pode acabar machucando a minhoca, que não consegue estar se transportando lá dentro da composteira com muita facilidade. Mas o método que eu realmente recomendo mais, que é o método mais fácil de todos, para você estar utilizando a borra de café no jardim ou nas plantas dentro de casa, é você estar usando ela como cobertura morta, ou seja, você vai estar espalhando na superfície dos vasos, ou então lá na superfície da terra, a borra de café, de forma meio homogênea, assim, bem espalhadinho, para que as plantas possam estar se beneficiando da cobertura morta ou mão. Basicamente, quando o tempo vai passando, a borra de café ela vai se decompondo bem aos poucos, e quando ela vai se decompondo, ela vai liberando os nutrientes na terra, e a planta realmente acaba se beneficiando disso. E quando você coloca a borra de café lá na superfície da terra, você está gerando também outros benefícios, que não só os nutrientes, o nitrogênio que ela vai soltando aos poucos à medida que vai se decompondo. Você aumenta a quantidade de matéria orgânica na terra, e também a borra de café ela acaba tendo um efeito inibidor de crescimento de algumas plantas daninhas, então você evita o crescimento de algumas plantas daninhas também lá no lugar. Além do que, quando você está tampando, assim, só pelo fato de você estar cobrindo a terra, você já evita que as novas sementes acabem subindo com muita facilidade. Só que se você for colocar em cima da terra, só toma um cuidado, não coloca muito mais do que 2 centímetros, 2,5 centímetros de camada de borra de café, porque se você fizer isso, você acaba criando uma camada que é compactada, porque esse pó de café ele é moído muito fino, e quando ele seca, ele vira um bloquinho lá meio seco, e quando você for tentar regar, você vai ver que a dificuldade é grande da água passar pela borra de café, então você pode acabar prejudicando a planta se você colocar uma camada muito grande. Só evita. A questão é que deve ter gente pensando assim, e se eu plantar direto na borra de café, né? Ela é pretinha, assim, parece uma terra já, eu vou plantar direto na borra de café, alguma coisa. Mas realmente não funciona. Eu fiz aqui um teste para mostrar para vocês, plantei um milho num substrato normal e milho numa terra, na verdade, na borra de café direto, para vocês verem. O que a gente plantou na borra de café simplesmente não foi para frente, ele foi desastroso. Então você pode ver que a borra de café em excesso, ela acabou até gerando mofos, na verdade, né? Porque ela inibe alguns tipos de fungo, outros fungos ela acaba procriando fungo, né? Então realmente não adianta, evita exagerar nas doses das coisas, sempre vai pelos caminhos mais do meio, não pelos extremos. E também nem tudo são flores, existe um outro problema que, assim, apesar de todos os estudos eles estarem mostrando que a maioria das plantas se beneficiam da borra de café, outros estudos estão mostrando que algumas plantas não reagem muito bem à borra de café, que é o caso da alfafa, da mostarda, folha, que eu acho que é mais chinês que consome, né? Mas também tem o gerânio, que é uma planta ornamental, e o aspargo ornamental também. Então, realmente, essas plantas, elas se mostraram não se dá muito bem com quando a gente coloca a borra de café. O motivo disso, as pessoas ainda não descobriram exatamente qual que é o motivo disso. Provavelmente existe algum componente que sobrou lá na borra de café que ele tende a ser um pouco tóxico para essas plantas especificamente e não para as outras. Então, realmente, vale você observar depois que você aplicou a borra de café se a sua planta está indo bem ou não. Se ela estiver ficando meio esquisita, estiver parecendo que está ficando mais fraca, simplesmente suspende o uso de borra de café, que ela volta a se recuperar com o tempo, tá? Mas realmente, assim, observa
para ver se é uma boa opção para sua planta. Eu vi bastante vídeo falando para colocar a borra de café num pote com água e tá realmente tá fazendo um adubo líquido com isso. Eu não sei realmente, na verdade, se o nitrogênio ele sai, porque como o nitrogênio está preso basicamente em coisas que não são solúveis em água, que são os óleos e são os ácidos graxos e coisas do tipo. Então, na verdade, eu creio que esses componentes com nitrogênio não saiam quando você está deixando de molho na água. A recomendação realmente que eu faço é de você aplicar direto na terra mesmo, mais fácil ainda, tá? Mas no geral, a borra de café, eu super recomendo ela mesmo, porque a borra de café, ela é de graça, na verdade, ela é um resíduo da sua cozinha, então você pode pegar inclusive de graça em cafeterias, como resíduo deles também, e também é uma alternativa realmente para você estar adubando de forma, digamos, orgânica, né? É uma adubação que você não vai estar colocando um produto químico ou então um nitrogênio sintético lá diretamente. E também a resposta das plantas para aplicação é muito legal. Mas realmente só não pensa que eu estou colocando borra de café, então não preciso colocar mais nada. Não é isso, tá? A borra de café é um complemento da adubação. Não é, ela sozinha não vai fornecer nutrição completa para sua planta não, beleza? Isso, adubo orgânico e inorgânico. Orgânico é aquele que não foi muito processado, retirado da natureza, sem muitos processos aí. Esterco, composto orgânico, compostagem, vários tipos de humus. Esses são os adubos orgânicos. E os inorgânicos são aqueles fabricados, mais processados, como a gente tem às vezes as fórmulas prontas de NPK, salitre do Chile, vários tipos de sulfato, fosfatos e etc. Bom, começando falando sobre os adubos orgânicos, aqueles que são de extração dos animais, restos dos animais e vegetais aí. Aqui, por exemplo, a gente tem o esterco, que é esse que a gente às vezes até mistura na terra. Uma coisa muito interessante do esterco é que não só fornece os nutrientes, mas ele melhora a textura do solo, ou seja, não permite que a terra fique compactada. Porém, você pode ter, às vezes, um composto orgânico proveniente de uma compostagem, que é muito interessante fazer essa coisa da reciclagem. Também melhora a textura, também tem essa característica de enriquecer a terra. Só que os dois, eles têm baixa dosagem de nitrogênio, de fósforo e potássio. Ou seja, a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio que tem aqui nem sempre é muito precisa, porque depende do que o gado comeu, depende de como você fez a compostagem e sempre é muito baixinho. Só que uma vantagem disso é que você normalmente não vai colocar adubo em excesso ou queimar suas plantas. Os adubos orgânicos também podem vir em caixas, né? Como se fossem fabricados, mas são produtos naturais, que é o caso da torta de mamona e a farinha de osso. Essa fábrica, inclusive, mostra os dois juntos. Muito interessante para quem tem um pequeno espaço, não quer estocar, porque às vezes estocar isso às vezes é complicado, dependendo do local de estocagem, pode fermentar ou pode mofar, então é complicado isso. E esses dois adubos aqui são muito interessantes, porque a torta de mamona, ela tem bastante nitrogênio, e a farinha de osso tem bastante fósforo, o que ajuda muito nas plantas aí. Lembrando aí um pouquinho, o nitrogênio ajuda bastante na parte da folhagem, na parte de crescimento, brotação, na parte verde da planta. O fósforo ajuda no enraizamento, ajuda também na floração, na frutificação. E o potássio, que é o último elemento que a gente fala, NPK, ele ajuda bastante na resistência vegetal e também um pouco sobre a floração e frutificação. Essa adubação é muito interessante porque ela aumenta a flora bacteriana, ou a microfauna da terra. E isso favorece muito o desenvolvimento das plantas, a saúde dessa terra e, com certeza, o desenvolvimento das plantas que estão dentro dessa terra. Já a adubação inorgânica, ou chamada de química, não é agrotóxico. O problema é que ela tem concentrações um pouco mais elevadas e às vezes a gente exagera na dosagem, pode fazer mal para a planta e pode, de certa forma, ir acumulando no solo também não fazer bem para esse solo. Mas não é agrotóxico, então quem gosta de trabalhar com produtos orgânicos como eu, não tem problema nenhum trabalhar com produto inorgânico no caso da adubação. Aqui a gente tem dois tipos de adubos inorgânicos muito comuns e fáceis de ser aplicados.
É o 10-10-10, quer dizer 10% de nitrogênio, 10% de fósforo, 10% de potássio, que eu uso muito na manutenção geral de um jardim, onde eu tenho flor, fruta e folhagens misturadas. E o 4-14-8, 4% de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio. É um adubo muito interessante para o enraizamento, ou seja, na hora que eu vou fazer o plantio, que eu vou fazer o vaso, ou quando eu quero incentivar a floração da planta. Como ele tem tanto o 14, que é o fósforo, quanto o 8, que é o potássio mais elevados, eles favorecem a floração e, consequentemente, a frutificação. Então, para frutas também serve. Esses adubos são granulados e estão prontos para ser absorvidos pela planta. Diferente dos estercos e humus, que vai sendo liberado mais lentamente, esses aqui é só molhar, que ele vai soltando, vai se diluindo e a planta vai absorver com mais rapidez. Então, ele tem uma eficácia aí nessa absorção rápida. E se eu tenho, por exemplo, só para flores, para frutas, para o plantio, orquídeas, cactos, palmeiras, hortaliças. Existem fábricas como essa que desenvolvem um adubo próprio para cada tipo de planta que a gente tem. São os adubos líquidos, foliares, ou seja, eles podem ser aplicados inclusive na folha da planta. Lembrando que a parte que absorve o adubo, que se alimenta na planta, é a parte da raiz. É a raiz que tem os pelos radiculares que absorvem essa dosagem. Só que os adubos líquidos, eles são liquidificados, são colocados na água, são mais fracos e a planta não se queima, teoricamente, com a colocação desse adubo. Uma dica que eu dou é de você molhar a planta antes, hidrate a planta, mate a sede dela antes, depois molhe a planta, regue toda e regue a raiz também com esses adubos. Faça a aplicação, não tem que diluir, já só jogar e borrifar na planta, já é um efeito bem interessante aí. Aqui a gente tem um de orquídea. Esse aqui ele tem bastante produtos naturais, então toda vez que vai usar é interessante sacudir ele aí. E esse aqui, uma coisa interessante, a gente está falando muito de NPK, mas ele tem cobre. E o cobre é muito interessante para a saúde da planta, principalmente contra fungos, etc., doenças que acontecem na planta aí. Uma coisa interessante que eu faço, aí vai depender muito de como você trabalha, como é que você quer trabalhar, é não exagerar na adubação, não. Então eu sempre preparo a terra com adubo orgânico e adubo quimicamente, ou seja, com adubos inorgânicos, no máximo 3 a 4 vezes por ano. Então eu gosto de adubar quando a planta está precisando. Normalmente eu adubo na época da primavera, na época do verão e faço um reforço aí no outono. Mas tem plantas que precisam dessa adubação de uma maneira diferenciada. Adubo de menos é melhor do que adubo de mais. Não exagere na adubação porque você mata a sua planta. E molhar depois também da aplicação. Molha antes, durante e depois da aplicação do adubo. Além de todas essas marcas e adubos que eu estou mostrando e ilustrando para vocês, existem outras marcas, outros adubos aí que também são muito bons. Sempre olhe a bula, sempre olhe para que serve, sempre olhe, é interessante ver a porcentagem, se ele é enriquecido com micronutrientes ou se ele não é enriquecido com micronutrientes. Pergunte, consulte quem está te vendendo e sucesso aí com a sua adubação. Substrato é isso aqui. É algo assim, leve, solto, rico em matéria orgânica. Um resíduo do que sobra de uma transformação. Qual que é a transformação no caso? No caso a gente pega matéria orgânica pura, tá? Decompõe a matéria orgânica numa composteira ou num chão, numa pilha, onde quer que seja, e no final sobra só o resíduo, uma substância aerada, homogênea, rico em matéria orgânica. Tá? A diferença do substrato para a terra. A terra é algo mais pesado, mais compactado. Então se você puser uma quantidade de terra e uma quantidade de substrato, mesmo peso, a terra vai dar um volume muito menor. Por quê? O substrato ele é bem mais aerado. Tá? Substrato pode ser comprado em lojas de casa de jardinagem e tal. Eles vendem em sacos. Você pode comprar tranquilamente, que vai ter um resultado muito bom. Mas para quem quiser fazer na composteira, é muito fácil, gente. Você só precisa de um recipiente, qualquer que seja eles, e começar a depositar os seus restos. Você pode depositar restos de legumes, você pode depositar folhas, você pode depositar folhas secas, você pode depositar muitas coisas. O que você não pode depositar é comida cozida, carnes cozidas você não pode, porque traz um monte de
de deficiência aqui, isso aqui já é um substrato de estrume de vaca. Tá vendo? Ó, ele é homogêneo, ele não é mais o estrume, entendeu? Todos eles viram um substrato, que é uma substância bem leve, ó. Você não pode usar o estrume na hora que ela cagou. A vaca cagou lá, já pegou e já usou, que você vai matar suas plantas. A mesma coisa das suas folhas. Você pode fazer um substrato, gente, até com folhas, só com folhas, tá? Facilmente, tranquilamente. Você faz lá uma pilha e você não precisa nem usar um balde assim. Um balde a gente usa porque a gente está aqui na cidade. Mas se você estiver na roça, por exemplo, você pode ir amontoando folhas, detritos, cascas de legumes, folhagens de, às vezes, arroz que tem, aquelas palhas de arroz, cana. Você pode usar vários detritos tal para transformar num substrato. Você vai juntando aquela pilha e vai deixando. E o sol vem para ajudar, porque o sol age como catalisador. A temperatura vai aumentando muito, aumenta na pilha normalmente, e ainda o sol ajuda mais. Então, se você tem um substrato, uma composteira sem minhocas, coloque no sol, tá? Porque coloque o seu recipiente no sol, a sua composteira sem minhocas, porque você vai aumentar a velocidade da reação. Além de tudo, você deve misturar muito a sua composteira, tanto no balde quanto no solo, se você for fazer. É que você pode usar a composteira no próprio canteiro. Você vem com as suas folhas tal e enterra no canteiro, e aquilo é uma compostagem também. Além de tudo, auxiliada pelos micro-organismos do solo, que agem também como catalisadores. Eles ajudam na velocidade da reação, porque no solo tem muito micro-organismo que decompõe mais rápido a matéria orgânica. Você mistura o substrato na terra vegetal, tá? Você pode usar o substrato, apenas o substrato diretamente, para fazer mudas. Junto com vermiculita, fica excelente para germinar mudinhas e para transplantar. O substrato é o produto de uma compostagem, de uma decomposição de matéria orgânica, tá? Onde vai surgir esse elemento, que é um elemento muito bom, perfeito para ser utilizado, principalmente para misturar com a sua terra e deixar a sua terra muito mais viva, muito mais orgânica, muito mais fértil. Pezinho de laranja, que eu vou fazer o processo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho uma garrafinha de água simples comum, que eu fiz aqui um furinho aqui no fundo, que vocês vão entender o motivo dele, e fiz alguns furos aqui nas laterais da garrafa. Na parte de cima da garrafa aqui, eu fiz esse rasgo aqui, ó, que vocês vão entender o processo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a tirar aqui a terra do vaso. E eu vou medir de acordo com a altura da garrafinha de água. Vou tirar mais um pouco de terra aqui. Então aqui, essa altura aqui eu acho que já ficou bacana, tá vendo? Tá uma altura bacana aí. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não tenho essa terra que eu acabei de tirar aqui. Eu já posso pegar essa terra e colocar aqui ao redor, para enterrar o recipiente aqui. Beleza? Então essa altura aqui já está uma altura bacana aí para a gente fazer o processo, ok? Essas cascas que eu mostrei para vocês no início do vídeo aqui, o que você vai ter que fazer com elas? É muito importante que você pique, pois isso facilita muito no processo de degradação do material. Você vai começar a preencher esse recipiente aqui com um pouquinho de terra. Vou colocar um pouquinho de terra no fundo, bem pouquinho mesmo, tá? Aí você vai começar a colocar o material. Coloca o material, então vou colocar um pouquinho de terra, coloco o material, um pouquinho de terra, você coloca, vai intercalando, né? Um pouquinho de terra, um pouquinho de material, um pouquinho de terra, um pouquinho de material. Você vai entender a importância dessa sequência aqui. E vai colocar terra. Beleza? Feito isso, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. O que você tem que fazer? Você tem que regar.
Por que que isso aqui, pessoal, produz um adubo para gerar esse composto aqui? Em torno aí, pessoal, de um mês já vai virar um adubo aí maravilhoso que não tem igual. O ideal é que você coloque água aqui de 3 em 3 dias, tá? É importante você cobrir a parte superior com terra, porque isso aqui não vai dar nenhum tipo de mosquito, não vai trazer nenhum prejuízo em relação ao mau cheiro também. Se você tiver alguma coisinha para você colocar aqui em cima da tampinha aqui, ó. O adubo muito importante. Você vai precisar de casca de ovos. Como ela já tá grande assim, ó, aí você vai triturar um pouquinho. Aí você pode quebrar assim, ó. Pronto, deixou em farelinho? A gente vai pegar e colocar no liquidificador. Também você vai bater durante 1 minuto. Depois de ter batido 1 minuto, olha só como vai ficar. Aquelas cascas de ovos viraram simplesmente uma farinha de casca de ovo. Olha como ficou muito bom essa farinha. Muito bom e as suas plantas vão agradecer. Preste atenção, ó. Ficou uma farinha de casca de ovo muito importante. Isso daqui é a minha mini horta, tá? Uma parte da minha mini horta. Então vamos lá, como é que a gente coloca e qual é a quantidade que a gente pode colocar para cada florzinha, para cada vaso? Tá, pelo manjericão. O manjericão ele tem 40 centímetros de altura. Então o que a gente vai fazer? Para cada porte de vaso, o porte pequeno de vaso, que cabe de 1 a 5 litros, você coloca 1 colher de chá de café. O que você vai fazer? Você vai cavar um pouco em volta. Nunca coloque diretamente na raiz da planta. Nunca. Você cava um pouquinho em volta da planta. Dá uma cavadinha. E coloca, como ele é porte pequeno, você vai colocar apenas 1 colher. Você pode fazer assim, ó. Só, já tá ótimo. Aí você vem, enterra, dá uma mexidinha e em sequência você dá uma regada. Então, vamos para um vaso de porte médio. Vai colocar de 1 colher a 1 colher e meia, tudo bem? Porte grande, pode colocar de 3 colheres, 2 colheres, 3 colheres, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar da farinha de osso ou visto ela vendendo em algum lugar. E deve ter parado para pensar, será que eu preciso disso? A farinha de osso é muito utilizada, mas muito utilizada mesmo na agricultura orgânica no mundo inteiro e também nos jardins amadores. Nesse vídeo eu vou explicar o que é a farinha de osso, como aplicar, quando que você deve aplicar e quando que você não deve aplicar. E também eu vou falar sobre uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Quais cuidados você deve tomar para não causar acidentes domésticos, porque ela pode causar, viu? Como é que é a farinha de osso? Geralmente a gente tira da caixinha, a gente tem um saco desses daqui dentro dela. E dentro desse saco a gente tem um pó. É um pó misturado com uns pedaços aqui, que tem uma cor meio amarronzada e tem um cheiro bem característico. Aliás, é um cheiro que não é tão agradável assim, é um pouquinho forte. Depende da origem, às vezes é mais forte, é um pouquinho menos forte o cheiro. O que é essa farinha de osso? Na verdade, essa farinha de osso, ela é o osso de algum animal, normalmente é um osso bovino, que foi cozido a altíssimas temperaturas durante bastante tempo, normalmente, né? Esse se chama autoclavado, e depois ele foi triturado para a gente poder aumentar a superfície e fazer com que ele possa reagir e funcionar no solo. Por causa do cheiro da farinha de osso, é até interessante você pensar realmente onde que você vai guardar direitinho para não impregnar na casa o cheiro, viu? Porque ele cheira. O que tem na farinha de osso, afinal, que é interessante? Por que as pessoas aplicam? Tem cálcio e tem fósforo. Na agricultura orgânica, ele é aplicado, a farinha de osso aplicada, basicamente pelo fósforo que ela está presente nela, que é difícil de você encontrar em outras fontes orgânicas.
Tem um pouquinho de nitrogênio também, às vezes, mas é bem pouquinho, tá? Que vem lá dos restos de carne que ficaram grudados lá, geralmente. A concentração média de mais ou menos 33% de cálcio e mais ou menos uns 15% de fósforo. Lembra? Para que serve fósforo afinal? O fósforo ele serve para coisas essenciais para a planta. E uma das principais coisas é que ele serve para fotossíntese e serve para armazenamento de energia na planta e também para ela conseguir utilizar a energia que está presa dentro das células. Outra coisa é que o fósforo é essencial para o desenvolvimento das raízes e também para o florescimento. Já no caso do cálcio, o cálcio a planta precisa de uma quantidade menor porque ele é um micronutriente, inclusive. Mas o cálcio é essencial para o transporte de nutrientes dentro da planta, basicamente para o nutriente ir de um lado para o outro. Também é essencial na formação das próprias células da planta. Beleza? Os solos dos jardins e dos vasos, normalmente, eles têm uma boa quantidade de fósforo e cálcio já, e a gente não precisa adicionar. Agora, quando ele falta e a planta começa a sentir, aí realmente é o momento da gente entrar com alguma adubação desse tipo. É aí que entra o uso da farinha de osso. Então, em vasos pequenos, menores do que 15 centímetros, a gente vai aplicar mais ou menos uma colher de sopa. É sempre rasa, tá? É colher de sopa. Em vasos médios, mais ou menos de uns 15 a 25 centímetros de diâmetro, tá? Largura, a gente vai aplicar mais ou menos umas 2 colheres de sopa. E em vasos grandes, que são maiores do que 25 centímetros de diâmetro, olha, a gente vai aplicar de 3 a 5 colheres de sopa, mais ou menos. Você pode aplicar farinha de osso a cada mais ou menos uns 30 dias, espalhando bem na superfície, revolvendo de leve aqui em volta e regando em seguida bem para esse adubo fazer efeito. Já para hortas e canteiros aqui, ou de flores, ou de plantas ornamentais, a gente já deve aplicar uma dose um pouquinho maior, mais ou menos umas 10 colheres de sopa rasas por metro quadrado. Então, num quadradinho de 1 metro por 1 metro, a gente aplica mais ou menos 10 colheres de sopa. Dá uma revolvida lá, dá uma misturadinha com a terra e depois rega bem em seguida. E a gente pode repetir isso também a cada uns 30 dias. Geralmente é recomendável que você siga realmente essas recomendações que estão na embalagem, beleza? Na verdade, essas recomendações, considera elas como a dose máxima que você deve aplicar. Você geralmente deve aplicar um pouquinho menos do que ela, tá? E quando que a planta se beneficia do uso da farinha de osso e quando que ela não se beneficia? Olha, a gente precisa entender um pouquinho de que as plantas, elas precisam de uma certa quantidade de nutrientes que são essenciais para qualquer planta. Se a gente tiver com uma quantidade menor na terra do que o essencial para elas, elas não vão conseguir absorver e logo elas vão ficar com deficiências, não vão conseguir desenvolver as raízes, vão ter uma série de outros problemas. Agora, se a gente já tem a quantidade suficiente na terra, não adianta muito, quase não dá efeito nenhum da gente aplicar mais ainda daqueles nutrientes. É mais ou menos parecido com aquela ideia da gente tomar um monte de vitamina. Não adianta a gente tomar muito mais vitamina do que é o necessário pra gente. Essa ideia de que o fósforo é um estimulante de raízes não é bem verdade, não. Porque, na verdade, estimulante mesmo são os hormônios vegetais. Os nutrientes, eles não são estimulantes. Que se eles não têm na quantidade suficiente, não desenvolve. Se você coloca mais do que a quantidade necessária, ele não vai estimular. Ele simplesmente não vai acontecer nada, ou então você corre o risco, inclusive, de causar um problema para sua planta. O excesso de fósforo, ele pode causar 2 problemas. O primeiro problema é que existem associações de alguns fungos benéficos nas raízes que se chamam associações das micorrizas. E as micorrizas, elas acabam morrendo, acabam não se desenvolvendo bem em locais que estão com excesso de fósforo. Então, não é legal. Tem um outro problema também, que o excesso de fósforo pode causar problemas na fotossíntese e podem acabar deixando a sua planta meio amarelada, ou então fazer com que ela caia as folhas e realmente morra. Mas aí o excesso tem que ser um excesso mesmo, viu? De qualquer forma, é por isso que você deve sempre seguir as quantidades recomendadas pelo fabricante
do produto que você comprou. Quais lados são muito bons aqui da farinha de osso? Em primeiro lugar, quando você aplica a farinha de osso, diferente dos adubos químicos e minerais, ela vai liberar aos poucos o fósforo, ela não vai liberar tudo de uma vez. Então, é uma vantagem. A segunda vantagem é que, por mais que exista o risco de você causar excesso de nutrientes com o uso da farinha de osso, ainda esse risco é muito, muito menor do que com o uso desenfreado aí de produtos de adubos químicos ou minerais, tá? As chances de você queimar são pequenas, digamos. Olha, e tem alguns probleminhas do uso da farinha de osso se você não sabe usar, viu? Você tem que tomar cuidado, porque quando a gente usa farinha de osso na terra, às vezes a gente pode atrair cães, que às vezes não são os nossos, e pode também atrair, inclusive, gambás, dependendo de onde você mora. Por que eles são atraídos? Porque eles sentem o cheiro de osso mesmo triturado e vão correndo lá para a terra e ficam procurando, cavando tudo quanto é lado para procurar o osso onde é que tá. E isso pode acabar destruindo seu jardim ou sua horta, né? Só que pior do que isso é que esse saquinho aqui a gente tem que realmente guardar em um local seguro. Por quê? Falam assim, mas é osso, não é problemático para o cachorro, é super seguro. Não é bem assim não, tá? É osso mesmo, não tem produtos químicos tóxicos, mas se o cachorro ele encontra isso, muitos cachorros eles vão comer em grande quantidade essa farinha de osso. Isso daqui é uma das grandes causas de intoxicação de cachorros. Não é bem que ele se intoxica, é que isso daqui forma uma maçaroca dentro do estômago dele, se ele come muito ao mesmo tempo, que pode endurecer e ter que ser removida só por cirurgia. Então seria um desastre total. Então toma cuidado, guarda num pote seguro e quando você for aplicar, dá uma revolvidinha lá para o cachorro não conseguir comer. Tamo combinado? Já em orquídeas, em bonsais, geralmente a gente planta eles em substratos relativamente inertes, que são substratos que não fornecem muitos nutrientes por natureza. Nesses casos aí, geralmente a resposta é boa quando a gente aplica a farinha de osso e outros adubos também, inclusive. Então a resposta é legal nesses casos de bonsais e orquídeas, principalmente quando a gente utiliza com moderação. O que você nunca deve fazer? Agora, atenção mesmo. Olha, na tentativa de fazer NPKs caseiros, o que é comum, eu vejo em muitos sites, em blogs e também em canais de YouTube, falar assim, olha, mistura torta de mamona que tem nitrogênio com a farinha de osso que é rica em potássio para você ter o N e ter o P do NPK. Depois você mistura potássio com casca de banana. Agora, é muito legal na teoria, realmente uma coisa nutricionalmente boa, é verdade. Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque torta de mamona é extremamente tóxica para animais domésticos e para humanos, caso a gente coma. Então, a torta de mamona, ela jamais deve ser misturada com a farinha de osso se você tiver animais domésticos em casa, porque a farinha de osso é um atrativo para que ele queira comer aquela mistura, e a torta de mamona é um veneno. Então é que nem você colocar veneno num pedaço de carne para o cachorro comer, ele vai comer aquela mistura e vai morrer lá, e mesmo que você leve ele para o veterinário. Enfim, a farinha de osso é um excelente adubo, principalmente na agricultura orgânica, mas nos jardins nem sempre ela é tão útil assim. Usar em excesso a farinha de osso, além de não ajudar, ela pode inclusive atrapalhar, então evita excesso. E por último, se você tiver cães em casa, todo cuidado é necessário para usar a farinha de osso. Você pode já ter ouvido falar sobre colocar canela nas plantas. Se você não ouviu falar ainda, saiba que muitas pessoas estão recomendando isso para inúmeros fins. Será que jogar canela na planta não é puro desperdício de canela? Eu sou o Gaspar e esse é... Existem mais de 300 espécies da família das canelas, mas de longe, a mais utilizada no mundo é a canela da China. Aquela que a gente usa a casca da árvore para temperar, moída ou em pau, essa é a espécie Cinnamomum cassia, que corresponde a mais de 90% da canela vendida no mundo. Independente da espécie que está sendo usada, o que usamos são as duas substâncias ativas encontradas no seu óleo essencial, o cinnamaldeído e o eugenol.
Essas são as responsáveis pelos efeitos da canela nas hortas. Existem vários estudos que mostram que o óleo essencial retirado da canela funciona para matar ou reduzir o crescimento de fungos e bactérias que atacam as plantas. Em um estudo muito recente da Universidade Federal de São Carlos, um extrato retirado do cozimento do pau de canela em água já consegue inibir o crescimento de fungos que podem atacar a alface. A próxima etapa agora deles é aplicar esses produtos nas plantas no campo para ver qual que é o efeito disso na prática quando for ser utilizado. Só que os efeitos variam de doença para doença e ainda não existem recomendações muito concretas sobre as doses e as aplicações realmente da canela. Ou seja, você até pode aplicar sobre uma doença, mas é difícil ter certeza se a canela vai realmente ajudar para que aquela doença específica seja curada. Apesar de ser considerado não tóxicos para humanos em doses muito altas, o óleo de canela tem parecido ser eficiente para matar alguns insetos, como os carunchos de arroz, feijão e milho, também chamados de gorgulhos. E chegou até a ajudar a controlar a infestação de baratas. Não só insetos foram atacados, mas também ácaros, que aliás são aracnídeos e não insetos. Mas isso em doses realmente muito altas. Em doses mais baixinhas, o óleo essencial tem se mostrado só um bom repelente de mosquitos e de outros insetos mesmo. No caso de formigas, a canela provavelmente não chega a repelir elas, mas as formigas não conseguem caminhar facilmente sobre a canela em pó, o que permite que você faça uma barreira de canela em pó protetora da invasão de formigas na sua cozinha, por exemplo. Um dos problemas da canela é o seu efeito incerto sobre as plantas. Dependendo da dose que você aplicar, a canela pode causar danos às plantas, o que é chamado de fitotoxidez. E é causada principalmente pela substância eugenol que é presente lá no óleo essencial. Ou seja, se você aplicar pouco óleo essencial, ele pode simplesmente não fazer efeito algum. Mas se você aplicar demais, você pode prejudicar a planta, podendo até matar ela. Esse efeito fitotóxico é tão forte em doses mais altas que existem estudos que estão tentando usar o óleo essencial como herbicida orgânico. Herbicida orgânico seria uma espécie de agrotóxico mais seguro para matar as plantas indesejadas das hortas e jardins. A extensão da Universidade Estadual de Washington recomenda usar o óleo de canela como um fungicida preventivo, ou seja, antes da doença aparecer. Isso porque, segundo ela, para matar os fungos depois que eles atacaram a planta, a gente precisaria de uma dose realmente muito alta, e doses muito altas podem matar sua planta, o que é óbvio que você não quer fazer. Mas será que ela não é tóxica aos humanos ou para o ambiente mesmo? A EPA dos Estados Unidos classifica o princípio ativo do óleo da canela como um pesticida de mínimo risco, tanto para o ambiente quanto para os humanos. A FAO, da ONU, classifica como seguro aos humanos em níveis normais de contato. Bom, mas isso a gente já sabia, né? Do jeito que a gente come canela à vontade, se fizesse mal a gente estava tudo morto, ou pelo menos já estava bem doente, né? Um problema do uso da canela nas plantas de casa é que os estudos são praticamente todos feitos usando o óleo essencial da canela e não a canela em pó ou a canela em pau como o que a gente tem disponível em casa. O óleo tem até 25 vezes mais ingrediente ativo que a canela em pó, que nem a que a gente tem. Quando a gente aplica o pó diretamente na planta, nada garante que o fungo, a bactéria, o inseto serão atingidos pela substância o suficiente para que isso faça algum efeito sobre eles. É quase que nem a gente jogar um tolete de cana-de-açúcar inteiro para adoçar um cafezinho. Pode até ser que ele adoce, mas não é a mesma coisa que a gente colocar açúcar refinado lá. Mesmo assim, algumas instituições renomadas, como a Associação Americana de Orquídeas, recomendam que você passe o pó da canela nos locais cortados para evitar que fungos ou bactérias infectem as plantas naqueles locais recém-cortados.
Oi, as tortas de mamona estão ganhando cada vez mais espaços nos jardins, hortas e também nos vasos. Mas existe um motivo específico que faz ela ser realmente muito boa. Inclusive, ela já é utilizada há muito tempo na agricultura. A torta de mamona é um subproduto da indústria de óleo de mamona, que o óleo de mamona é utilizado para fazer o biodiesel que a gente utiliza nos caminhões brasileiros. E a torta de mamona ela é riquíssima em proteínas, inclusive aquelas proteínas que fazem bem para o ser humano. O problema é que a gente não pode comer, não pode dar para os animais, porque existe uma toxina chamada ricina, que é fortíssima e pode matar os animais mamíferos com uma facilidade muito grande. Então a gente não pode usar para alimentação de forma direta. Já o óleo da mamona purificado, esse daí não leva essa toxina junto com ele. Isso porque a toxina fica toda lá na torta de mamona mesmo. Mas como a gente não pode utilizar a torta de mamona diretamente para a gente comer e se aproveitar dessa proteína, inventaram um jeito da gente utilizar esse produto para poder gerar outros alimentos saudáveis. Mas por que raios alguém usaria algo tão tóxico assim na horta? Torta de mamona, por ter bastante proteína, a proteína ela é formada por nitrogênio. Então, a torta de mamona é riquíssima em nitrogênio, que é, por acaso, o nutriente que as plantas mais precisam para poder crescer de uma forma bastante vigorosa. Mas, além desse efeito de adubação por nitrogênio, existe também um efeito que era um efeito que não se conhecia há pouco tempo atrás, que é o efeito nematicida. Existe um efeito inibidor, o que talvez mate os nematóides que tem na terra. Quem já teve nematóide na terra sabe do que eu estou falando, sabe que é um inferno tratar nematóide. Então, essa é realmente uma alternativa muito interessante. Os nematóides causam prejuízos imensos, incalculáveis para a agricultura brasileira todos os anos. Mas vamos seguir para a gente aprender aquilo que a ciência brasileira já desenvolveu. A composição química da mamona é basicamente assim, uns 42% mais ou menos de nitrogênio, uns 0,68% é formado por cálcio, 0,78% formado por fósforo, e 20% formado por fibra. Mas o restante da composição não compensa eu ficar detalhando aqui, tá? O principal nutriente, então, que ela repõe aqui no solo é o nitrogênio. Agora, ela também repõe outros nutrientes. Mas o nitrogênio, ela repõe com uma vantagem grande em relação aos adubos químicos. Qual que é a diferença dessa torta de mamona para adubos químicos e minerais? Por exemplo, a ureia, né? A ureia, quando você aplica, a planta tem que utilizar tudo na hora, ou então ela não utiliza mais, porque a ureia acaba indo embora, o nitrogênio vai embora da terra em pouco tempo. Ele libera uma rapidez muito grande. Já estercos, por exemplo, adubos orgânicos como esterco, por exemplo, ele também tem um porém, o esterco demora muito para liberar aquele nitrogênio para a planta, então a planta pode acabar não utilizando aquele nitrogênio na hora que ela precisa. Já a torta de mamona, ela entra numa liberação intermediária, ela libera com uma certa rapidez, mas não tão rápido assim, o nitrogênio para a planta utilizar. A torta de mamona ela demora em torno de uns 3 meses para liberar todo o nitrogênio que tem dentro dela e vai liberando basicamente ao longo do tempo, assim, à medida que a planta vai precisando, ela vai liberando mais. Se você solta todo o nitrogênio de uma vez, libera para a planta utilizar, ela não consegue utilizar tudo de uma vez e você acaba fazendo com que esse nitrogênio ele acaba se perdendo lá na terra. Fora isso, aquelas cascas, elas formam uma camada de matéria orgânica, ela agrega matéria orgânica lá no solo, o que melhora a estrutura dele, também melhora a capacidade de retenção de água na terra, o que é bom, e também melhora a composição, a formação de micro-organismos na terra, o que em geral é bom, tá? Não é ruim não. E como aplicar? Olha, na verdade, tudo depende da quantidade de terra que você tem no vaso, do tamanho do vaso, ou então se está na terra plantado no chão ou não. Vai depender de uma série de fatores, o tamanho da planta que está lá. Mas eu vou falar aqui algumas doses só para você ter uma noção mesmo e não
ficar sem parâmetro nenhum. Em hortas, canteiros de flores e gramados, antes de plantar você pode aplicar mais ou menos uns 300 ml, o que dá mais ou menos umas 20 colheres de sopa por metro quadrado. É até bastante, viu? E aí você aplica a torta de mamona, dá uma mexida lá, uma incorporada e espera 15 dias para então você plantar, para você ter um melhor efeito. A cada mês, como uma adubação que a gente chama de cobertura, porque é depois do plantio, essa adubação a gente pode fazer com metade daquilo lá que a gente aplicou no plantio, mais ou menos uns 150 ml, o que dá mais ou menos umas 10 colheres de sopa de torta de mamona por metro quadrado. E igual, a gente aplica lá, tenta dar uma mexida boa para poder dar uma incorporada e deixar bem homogêneo. E aí a gente rega em seguida. Olha, em vasos eu acabo tendo que chutar um pouquinho, porque eu não sei o tamanho do seu vaso, mas vai variar lá entre 1 a 3 colheres de sopa por vaso. A cada 1 ou 2 meses você volta a aplicar esse fertilizante. Mas é muito importante que logo depois de você adubar com a torta de mamona, você dê uma incorporada na terra. Não é uma questão exatamente de, eu vou incorporar na terra para ter um efeito melhor. Não é só por isso também, mas é porque a torta de mamona, como ela é tóxica, se você deixar ela exposta, você tem uma chance dos seus animais, caso você tenha, de ele vir lá e comer um pouquinho daquela torta de mamona, o que seria realmente desastroso. Mas em geral, os animais eles não se sentem tão atraídos assim. Mas tem um jeito de você acabar causando essa atração. É esse o ponto principal que eu vou falar hoje, aliás, o cuidado principal que você tem que tomar, que é sério mesmo, viu? Eu sei que eu já vi vendendo, realmente é um produto que em termos nutricionais é muito bom, mas existe uma mistura de farinha de osso com torta de mamona, o que em tese para planta é bom. Só que para usar em casa é perigoso, porque a farinha de osso faz com que os animais queiram comer a torta de mamona, queiram comer aquela mistura, porque cheira bem para eles. E aí vai lá e você pode acabar que nem colocar veneno num pedaço de carne para o cachorro. Então, realmente, se você tem animais, não utilize a torta de mamona de jeito nenhum misturada com a farinha de osso. Evita não utilize, beleza? A torta de mamona exige certos cuidados, sim, mas se bem utilizada, ela é um adubo incrível, excelente, que é claro, não serve para você usar sozinho no seu jardim, que ela não é um adubo completo, não é isso, mas como fonte de nitrogênio e para você ajudar a controlar os nematóides do solo, ela é excelente, você deve utilizar sempre que possível. Veja então os benefícios do calcário. Ajuda a diminuir a acidez do solo para controlar o pH, fornece o cálcio, fornece o magnésio e ajuda a diminuir as toxicidades do alumínio e também ajuda a liberar o fósforo que está fixado no solo. Aí 2 tipos de calcário, o calcário dolomítico e o calcário calcítico. Veja a diferença dos dois aí. O calcário dolomítico, esse mais branco, contém mais de 12% de magnésio. Esse mais escuro contém menos de 5% de magnésio. Então, esses 2 tipos de calcário é os mais usados. Ano passado eu usei esse aí, que é o calcítico. Ele tem mais concentração de cálcio. E ele é mais escuro, né? E agora eu comprei, então, um saco de 50 kg desse mais branco, que é o dolomítico. Ele contém mais de 12% de magnésio. E como eu usei um tipo ano passado, esse ano eu vou usar outro tipo. E daí, assim, todo ano eu vou mudando, né? Então a aplicação que nós vamos fazer é 300 gramas por metro quadrado. Eu vou pegar 2 estacas de 1 metro de comprimento. Eu faço a medida de um lado e do outro também, né? E aí eu finco a estaca, eu vou ter exatamente 1 metro quadrado. Vamos fazer a aplicação então. Dessa forma eu vou fazendo a aplicação em todo o meu quintal aí. E
eu aplicava 300 gramas de calcário em torno do pé da planta. Para ficar mais exato, eu vou fazer a aplicação então em toda a superfície aí no meu quintal. E a gente vai colocando um adubo e outro. E uma vez por ano é necessário fazer a aplicação do calcário, então para dar uma controlada aí no pH. Daí nossas plantas aí vai produzir muito mais com certeza, né? Tá tudo aplicado. Então com um saco de calcário eu consegui fazer todo o meu pomar aí.